Aquele era o sonho, mas agora viria a interpretação. Daniel explicou que a cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e o império da Babilônia, poderoso, rico, imponente. Depois dele viriam outros reinos, cada um inferior ao anterior. O peito de prata representava o Império Medo-Persa, o ventre de bronze, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, e os pés, de ferro misturado com barro, representavam um reino dividido, com forças opostas e instáveis. Mas o ponto mais importante era a pedra. A pedra representava o reino de Deus. Um reino que não seria construído por mãos humanas, um reino eterno, que destruiria todos os reinos anteriores e permaneceria para sempre. A visão era profética, revelava a sequência dos grandes impérios da história humana e o triunfo final do reino de Deus sobre todos eles. Nabucodonosor ficou impactado. Ele se prostrou diante de Daniel e declarou: "Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis." Daniel foi honrado, recebeu riquezas, cargos de liderança e pediu que seus amigos também fossem promovidos. Deus havia não apenas salvado suas vidas, mas também mostrado ao mundo que ele reina sobre tudo. E esse testemunho se espalhou por toda a Babilônia. Um Deus vivo havia falado por meio de um cativo. E mesmo um rei pagão reconheceu isso. Com o passar dos séculos, os impérios descritos na visão realmente surgiram e caíram. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, todos tiveram seu tempo de glória, mas nenhum permaneceu. Hoje são ruínas, páginas da história, mas o reino de Deus continua crescendo. Essa pedra, que se tornou uma grande montanha, é símbolo de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Ele não veio com exércitos, não fundou uma nação política. Veio para estabelecer um reino eterno nos corações dos homens e mulheres que creem. A história de Nabucodonosor não é apenas um registro antigo, é um lembrete poderoso de que Deus tem controle sobre o tempo, sobre os reis, sobre os reinos. Nenhum governo humano é eterno, nenhuma glória terrena dura para sempre, mas o reino de Deus permanece firme, inabalável. Hoje, a pergunta que fica é: em qual reino você está afirmando sua vida? Você pode estar vivendo em um mundo cheio de incertezas, crises, guerras, mudanças políticas, mas existe um reino que não muda. Existe uma rocha firme que sustenta, que consola, que dá direção, e essa rocha é Cristo. Assim como Daniel confiou em Deus diante da morte, assim como ele se posicionou com fé diante do rei, nós também somos chamados a confiar. Não em governos, não em riquezas, não em nossa própria força, mas em Deus. A profecia de Nabucodonosor termina com uma promessa: o reino de Deus encherá toda a terra. E essa promessa está se cumprindo. Cada vida transformada, cada coração rendido a Jesus é uma pedra que se une à montanha eterna do Senhor. O sonho do rei foi revelado, a verdade foi anunciada. Agora, resta a cada um de nós decidir em que queremos construir nossa vida, na areia dos reinos passageiros ou na rocha do reino eterno de Deus. A escolha é sua, mas lembre-se, só um reino permanece para sempre, e ele já começou a crescer. A pedra continua se expandindo, o chamado ainda ecoa: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O reino está entre nós, e o rei já reina para sempre. A cidade de Babilônia estava em silêncio naquela noite. Os jardins suspensos dormiam sob o luar, e o grande palácio do rei Nabucodonosor, com suas colunas gigantescas e paredes adornadas de ouro, se erguia no meio da cidade como o símbolo de glória. Mas por dentro, o coração do rei estava agitado. O homem mais poderoso do mundo, naquela época, não conseguia encontrar paz. Algo o perturbava profundamente. Nabucodonosor
havia tido um sonho. Mas não era um sonho comum. Era algo que o deixou com medo, com o coração acelerado. Um sonho que parecia carregar um significado maior, algo que ultrapassava os limites do seu entendimento. Ao acordar, ele não conseguia se lembrar com clareza de todos os detalhes, mas sabia que era importante, que tinha algo divino por trás. O rei passou o dia inquieto. Não conseguia se concentrar nos assuntos do império, nem nas distrações do palácio. O que será que aquele sonho queria dizer? Qual era a mensagem escondida por trás da imagem da estátua que desmoronava? Sem perder tempo, o rei mandou chamar todos os sábios do seu reino. Magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, todos os que, teoricamente, podiam se comunicar com os deuses e entender os mistérios da vida. Ele não queria apenas que alguém interpretasse o sonho. Ele queria que alguém dissesse exatamente o que ele sonhou, sem que ele contasse nada. Ele pensava: se esses homens realmente têm poder espiritual, se eles falam com os deuses, então devem saber o que sonhei e o que isso significa. Os sábios ficaram em choque. Como seria possível alguém adivinhar o conteúdo de um sonho sem ser informado? Era uma missão impossível para qualquer homem. E eles disseram isso ao rei. Ó rei, ninguém na terra pode fazer isso. Nenhum rei jamais pediu algo assim a qualquer mago ou sábio. Apenas os deuses poderiam revelar esse mistério, e eles não vivem entre os mortais. Mas Nabucodonosor não gostou da resposta. Ele ficou furioso. Sua confiança nesses homens se desfez como fumaça. Ele gritou, ameaçou e, sem piedade, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. Uma sentença de morte foi decretada, e entre os que seriam executados estavam 4 jovens judeus: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles haviam sido levados cativos de Jerusalém anos antes e estavam servindo no palácio real. Quando Daniel soube do decreto, procurou imediatamente Arioque, o comandante da guarda do rei, e pediu um pouco de tempo. Daniel tinha algo que os outros sábios não tinham: comunhão com o Deus verdadeiro. Ele confiava que Deus poderia revelar o mistério. Daniel não entrou em desespero. Ele agiu com fé. Ele sabia que seu Deus é maior que qualquer rei, maior que qualquer decreto. Sabia que a resposta viria do céu. Daniel voltou para casa e contou tudo aos seus amigos. Eles se uniram em oração, buscando a misericórdia de Deus. Eles sabiam que, se Deus não interviesse, todos estariam perdidos. Foi uma noite de clamor, de súplica, de fé. Eles se ajoelharam, choraram, buscaram com intensidade. Não havia outra saída. Só o Senhor poderia trazer a revelação que salvaria suas vidas e revelaria a verdade. E Deus respondeu. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Deus mostrou o sonho de Nabucodonosor e também o significado por trás dele. Quando Daniel acordou, sua primeira reação não foi correr até o rei, mas se ajoelhar e agradecer. Ele louvou ao Deus dos céus, reconhecendo que a sabedoria e o poder pertencem a ele. Ele glorificou a Deus, dizendo: a ti, ó Deus de meus pais, dou graças e louvores, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos. Na manhã seguinte, Daniel foi levado à presença do rei. Com humildade e confiança, ele disse: o segredo que o rei quer saber, nenhum homem pode revelar, mas há um Deus no céu que revela os segredos. Então Daniel começou a descrever o sonho. O rei ouviu atentamente, surpreso com cada detalhe. Daniel falou da grande estátua que o rei havia visto. Uma figura imensa, com aparência assustadora. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas, de bronze. As pernas eram de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. O rei ficou paralisado. Era exatamente o que ele havia sonhado. Nenhuma palavra fora dita por Daniel que não fosse fiel
aquilo que ele havia visto em seu leito naquela noite terrível. Nabucodonosor se inclinava para a frente no trono, os olhos arregalados, os punhos cerrados. Estava diante de algo sobrenatural. Daniel continuou: enquanto o Senhor observava, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas. Ela veio e atingiu os pés da estátua, quebrando-os, e toda a estátua caiu e se desfez em pedaços. O vento levou os restos como palha de eira no verão, mas a pedra cresceu e se tornou uma montanha que encheu toda a terra.